nosso capitão fica. Salve, caminhantes! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sou Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez comigo. Estamos aqui mais uma vez pra engasgar e não conseguir fazer o vídeo. Morri. Voltei. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Estamos aqui mais uma vez para falar de Liverpool, para falar de renovação. 2 de 3 completados. O Liverpool finaliza aí a renovação de Virgil van Dijk por mais 2 anos. Mais um fica, o nosso capitão fica. Virgil van Dijk renova pelo Liverpool até 2027. 2 dos seus 3 pilares que estavam ali perigando terminar o contrato, o Liverpool consegue finalizar e mais uma renovação. Ele já tinha renovado com o Mohamed Salah na semana passada, no dia 11, e agora ele finaliza a renovação de Virgil van Dijk. Esse que já estava muito mais do que anunciado, né? Na época que saiu o Salah, muita gente achou que ia anunciar no mesmo dia. Já saíram ali os boatos de que, os vazamentos, né, de que já estava tudo acertado. O Van Dijk deu uma entrevista muito legal quando perguntaram para ele assim, e aí, você sabe alguma coisa sobre a sua renovação? Ele disse assim, eu não sei. Quer dizer, eu sei, mas para você eu não sei. É muito engraçado porque ele deixou escapar, estava renovado já estava tudo acertado. Van Dijk fica por mais 2 anos. Isso é muito importante por alguns motivos, alguns que a gente não precisa nem elencar, né, porque o tanto que ele é importante. Haja vista final de semana, quando ele está envolvido no momento mais baixo da partida ali, quando a gente vai lá e faz um gol contra bizarro, ele e o Robertson envolvido. Para mim, ainda mantenho a ideia de que foi mais culpa do Robertson do que dele, mas para algumas pessoas ele também teve muita culpa naquele gol do West Ham, mas depois ele vai lá e consegue, com a sua presença, com a sua habilidade, com a sua vontade, garra, fazer o gol da vitória. E cara, que legal que ele está nessa semana de renovação, vindo de uma partida onde ele participou efetivamente da virada, em momentos finais, roteiro maravilhoso, roteiro de cinema, Virgil van Dijk fazendo gol, como ele já fez outros também muito salvadores pra gente. Van Dijk de gols importantes, como por exemplo, podemos dizer aqui, gol naquela vitória sobre o Bayern lá em Munique, que o Mané faz aquele golaço, Van Dijk também fez gol. Na estreia dele pelo Liverpool contra o Everton, ele estreou literalmente no Merseyside Derby. Ele faz o gol da vitória naquele jogo. E ele já fez gol contra o Manchester United. Enfim, quantos outros gols importantes, para não falar do mais importante talvez de todos, que é o gol na final da Copa que ele faz ali contra o Chelsea, no último minuto ali da Carabao Cup, e ele é o responsável, inclusive o primeiro título que ele levanta, né, efetivamente como capitão. Agora vai levantar mais simplesmente uma Premier League, se Deus quiser, daqui a alguns dias, faltam só 2 vitórias, talvez até nesse agora já saia a vitória, principalmente porque o Arsenal vai descansar todo mundo, afinal eles passaram para a semifinal, eles estão muito preocupados com a Champions e não com a Premier League. Então, o Liverpool finaliza aí mais uma das suas renovações. Importantes coisas a serem ditas aqui. Em 2027, o Van Dijk estará chegando perto dos 36 anos. Mas ele também bateu muito na tecla de projeto. O Liverpool começou... Alguns boatos começaram a surgir a respeito de será que o Konaté vai renovar? Será que o Konaté vai ir para um PSG da vida? Está sendo sondado? Parte da importância da renovação de Salah e Van Dijk era o impacto disso ao redor. É muito mais fácil você conversar com o Konaté se você tem um Van Dijk garantido. É muito mais fácil você conversar com qualquer jogador que pode vir. Se lembra daquela frase do Slot? Se eu fosse um jogador que está negociando com o Liverpool, eu gostaria de saber que o Salah está renovado, que ele vai ficar lá por mais tempo. No sentido de dar estofo, de dar sustentabilidade. Olha, nós temos o Van Dijk e o Salah, cara. Acredita, vai dar bom. E muito está sendo dito, o Slot inclusive disse, palavras do próprio Slot, nós vamos fazer esse time mais forte no verão. Então, gente, esse discurso de projeto está sendo muito forte no Liverpool. A questão do Slot dizendo que quer fazer o Liverpool ainda mais forte. Os jogadores dizendo muito isso. O Van Dijk fala muito sobre isso. Como ele se identifica com a cidade, com o time, como ele gosta do time, da torcida, dos jogadores, etc. Mas como ele quer ganhar mais títulos também com o Liverpool. Então, nada melhor do que ouvir isso de um jogador como o Van Dijk. E pelo lado da FSG,
que por tantas voltas é tida como a maior vilã da história, nós temos uma sinalização muito interessante também. O Salah ganhando muito dinheiro, que algumas pessoas até me criticaram, né? Ah, você tá falando que o Salah não tá ficando pelo dinheiro, mas ele tá ganhando quase 40% de aumento. Gente, quando eu falo que ele não tá ficando por dinheiro, é porque eu tô comparando com os possíveis salários da Arábia Saudita. É porque eu tô comparando com o possível salário do PSG, que o Salah tinha na mesa como proposta. É disso que eu tava falando, que o Salah não ficou só pelo dinheiro. E ao mesmo tempo, quando a gente olha pro Van Dijk, o Van Dijk não teve nenhuma cláusula de diminuição de salário. Então ele tá ganhando pelo menos 400 mil libras semanais. O que quer dizer que a FSG está investindo forte nos dois pilares para construir um time ao redor deles e fazer essa transição de uma forma muito mais amigável, muito mais, como eu posso dizer, tranquila entre os jogadores. Então, gente, ok, a César que é de César, a FSG dessa vez investiu nos pilares, dois caras com mais de 32, né, o Salah 32, o Van Dijk 34, e os dois ganhando salários altíssimos, renovando por 2 anos. Alguns vão dizer, não é mais que obrigação. Ok, diga isso. Mas lembre-se disso quando você for falar que a FSG não investe nada. Porque está investindo, sim, nesses caras. Coisa que ela, na política dela mesma, ela não faria. Então, muito legal ver esse tipo de investimento. Queremos mais. Não vamos nos contentar só com isso. Que isso fique claro, né? Isso fique claro. Não vamos nos contentar só com isso. Afinal, nós queremos mais reforço, nós queremos mais estruturação de elenco, nós vamos bater bastante nessa tecla aqui. Muita gente me criticou durante a temporada, você se contenta com pouco, você se contenta... Vocês parece que não entendem ou não me conhecem ainda no sentido de agora na janela de transferências é a hora de bater, agora é a hora de cobrar, agora é a hora de se colocar na janela assim, olha, vocês estão avacalhando o time. Aí enquanto não chegava lá, eu tinha que esperar. Ah, mas você não falou na janela de inverno. Gente, aí é besteira você achar que a FSG ia investir na janela de inverno com tudo isso que estava acontecendo, as renovações por acontecer, etc, etc. Agora sim, primeira janela efetiva e tranquila do slot no cargo, conhecendo o time. Não vai ter peso de conquistas, porque nós vamos conquistar uma Premier League, então nós vamos ter um peso de dar um passo ainda mais à frente, consolidado o elenco, o slot conhecendo todo mundo, renovações feitas, parece que só o bendito lá do lateral direito que realmente vai embora, nenhuma sinalização até agora, por mais que tenha aí um burburinho de que ele esteja começando a se arrepender das movimentações que ele fez. Enfim, agora nós vamos colocar o pé no acelerador em termos de investimento. Todos os cantos está saindo esse tipo de notícia, essas duas renovações falam isso maravilhosamente bem. E você, o que você acha disso tudo? Coloca aqui pra mim embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda que você sabe. Ah, deixa eu voltar aqui uma coisa. Tá vendo eu sou Nilo Santos, você já tá sabendo disso, eu engasguei aquela hora, por isso que voltou aqui. Tá vendo esse QR Code aqui? Se você vai fazer compra na Amazon, usa esse QR Code aqui, que você vai conseguir fazer suas compras normalmente, sem pagar nada mais no preço das suas compras, e vai ajudar o Caminhantes, porque vai vir uma comissão pra gente, porque esse é o nosso link de afiliado. Então, por favor, nos ajude, entre nesse link aqui, faça suas compras, faça do jeito que você quiser, escolha, coloque no carrinho. Se você tiver Prime, chega mais rápido e chega com frete grátis, e você ajuda muito os caminhantes nessa ideia. Beleza? Como você sabe, tá aqui na tela, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, aquela mesma coisa de sempre, você sabe como é que funciona aqui. E eu digo pra vocês, o homem fica, o capitão fica, a gente também fica. Esse final de semana já teremos Liverpool e Leicester. Leicester e Liverpool lá no King Power Stadium. Se você tá vendo esse vídeo depois, esse jogo já passou, é porque o vídeo foi rapidinho, pertinho do dia do jogo do Leicester. Meu Deus, teve um cara aqui na live, confidenciar uma coisa pra vocês. Teve um cara na live que ficou zoando, falando que eu era gago, que eu só fico falando do Dudu, da Dadá. Geralmente, quando eu tô fazendo isso, é porque alguma coisa acontece ao redor aqui, e aí eu fico pensando como é que eu vou reagir a isso que tá acontecendo aqui ao redor de mim, e ao mesmo tempo não consigo falar exatamente o que eu precisava falar. Aí o cara ficou me zoando, vocês acreditam nisso? Pois é. Logo a gente que fala aqui todos os jogos do Liverpool, que faz vídeo sem cortes, quase nenhum. Esse de hoje teve corte, vocês viram que teve um corte no começo, vai ter um outro corte agora porque eu esqueci de fazer a tela final aqui, então daqui a pouco vai ter um corte. No começo teve corte porque meu telefone chamou. Mas na maioria dos casos, a gente faz um vídeo aqui de um take, cara. A gente ainda tem que ouvir alguns haters falando que a gente é gago, que a gente não sabe falar. Tá bom, né? Se o Van Dijk e o Salah têm haters, por que o Nilo Santos não teria?
Por isso que agora vai rolar um corte pra ir pra tela final. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Dou-lhe três. O corte saiu tão rápido que você nem viu, né? Você nem viu, mas eu demorei quase uns 20 minutos aqui fazendo as edições que eu precisava fazer. Enfim, a magia da edição. Mas quando a gente fala, senhor hater, que chamou a gente de gago, a gente fala de um take só. Um abraço, até a próxima, até daqui a pouco. Eu acho que amanhã, mais tarde um pouquinho, vai sair o pré-jogo de Liverpool e Leicester. Conto com vocês, estaremos juntos no final de semana. O homem ficou, a gente também fica. Afinal, ninguém caminha sozinho.